O nosso Conversa Política hoje é com os presidentes do Sinduscon Norte, o Sandro Nóbrega, e também o Marcos Gimenez, que é presidente do Sindimetal Norte. E o tema é um tema que é sempre recorrente, que é o aumento ou não da cidade, né? A concentração de habitantes em algumas regiões, o aumento do município em si, da área urbana. E nesta semana, tanto o Sindimetal como o Sinduscon e outras entidades publicaram uma carta aberta fazendo algumas críticas à forma como está sendo conduzido esse novo processo. Ainda há uma necessidade de regulamentar algumas leis com relação ao plano diretor e a gente vai tentar entender um pouquinho por que essa discussão ainda não foi encerrada, já que o plano diretor vem sendo discutido quase antes de eu nascer, viu, Sandro? É isso aí, né, Marcos? Vamos começar com você, Sandro. O que é esse problema que vocês estão apontando? Por que é tão importante a gente discutir a ampliação da área urbana da cidade? Perfeito. Bom, é notório que a nossa cidade é uma das cidades mais adensadas hoje no Brasil, se a gente levar em consideração, inclusive, a verticalização, né? Se a gente verticalizar e adensar mais num espaço pequeno, você tem uma piora na qualidade de vida da população. Por outro lado, quando você limita o perímetro, esse espaço, o perímetro urbano que a gente chama, a gente começa a provocar uma especulação imobiliária. Então nós temos uma especulação imobiliária que acontece dentro do perímetro e uma especulação imobiliária que acaba acontecendo fora do perímetro. E quais são as consequências dessa especulação imobiliária? Além do custo de se viver na cidade, nós temos a precarização da habitação para as faixas mais modestas da população, que é a base da pirâmide socioeconômica, né? Então você começa a jogar para as bordas, para os arrebaldes, aquela população, e ela acaba morando de maneira precária quando mora dentro do perímetro urbano, inclusive com invasões de fundos de vale, áreas públicas ou não, né? Mas geralmente áreas públicas. E para o lado de fora transborda, né? Ou seja, uma parte da população acaba morando também em invasões e muito precariamente. Se a gente tiver esse ordenamento orgânico, vamos falar assim, mais flexível, o que vai acontecer? A gente consegue ter um planejamento de cidade. Então você vai ter um parcelamento de solo, vai ter a produção dos lotes urbanizados para a população, para todas as faixas, e você acaba dando qualidade de vida para aquela população. Tá. Marcos, com relação à industrialização, a gente percebe que há muito tempo, por exemplo, muitas empresas deixaram de vir para a cidade e outras saíram, umas porque queriam ampliar suas plantas, né, industriais, outras não encontraram digamos assim, informações suficientes para quais áreas elas poderiam ser implantadas na cidade e acabaram indo para outros municípios. Da forma como está sendo discutido, esse impacto continua para as indústrias? Sim, Cláudio, o que a gente percebe, né, em toda essa discussão e a nossa preocupação enquanto setor industrial é que Londrina definiu a industrialização no Masterplan como a saída para a geração de emprego e renda de qualidade, que a indústria já tem essa característica, né, de pagar bons salários, gerar bastante tributo. Então, uma indústria para se instalar, ela precisa o quê? Já estamos falando da segurança jurídica. Ela tem que ir para se instalar a tua planta industrial numa área que tenha um zoneamento correto. E da forma que está sendo conduzido, sobra muito pouca área para Londrina receber as indústrias. É louvável, né, que os outros tipos de indústria que estão chegando na cidade, como o TI, com muito sucesso, é importante para o município, essa transversalidade, mas as outras indústrias não podem ser deixadas de lado. Nós temos um parque muito diverso, né, não só no metal mecânico, mas na construção civil, no têxtil, no químico. Então, Londrina tem que concorrer, no mínimo, em igualdade de condições com os municípios vizinhos, que sacam com outros municípios em outros estados, né?
Então, assim, a atratividade, né, da atividade industrial está diretamente ligada a essas condições mínimas que o investidor precisa para instalar uma planta industrial, que é o quê? Segurança do zoneamento. Nós temos casos clássicos na cidade, de empresas que se instalaram em regiões longe, né, do centro, e depois regiões industriais, que depois foi permitido, por exemplo, a colocação de bairros residenciais do lado, criando dificuldade para a operação da empresa. Então, isso nós temos que olhar para o passado e entender que nós podemos evitar todas essas complicações que acabam afugentando o investimento do industrial. Vou citar só 2 casos que são bem notórios aqui em Londrina, de indústrias que estavam instaladas em alguns locais e que depois virou problema porque houve uma falta de planejamento. Uma delas é a indústria de agroquímicos, a Milênia, hoje chamada de Adamar. Ela foi para um bairro que era o Eucalipto. Na época que ela foi para lá, era uma região apenas de chácaras, área rural, e havia uma promessa para a empresa que aquela área seria área industrial. Ninguém sabe exatamente por que um prefeito autorizou a construção de um bairro, que é o Eucaliptus, no entorno da empresa. Fica parede e meia com o bairro. Outro caso clássico é a indústria, né, de baterias Reifor, que nasceu ali na Avenida Tiradentes, depois ela foi aqui na PR-445, que anos depois ela virou vizinha de faculdade e de condomínio residencial. Por que falta planejamento nessas áreas que são tão importantes para a cidade, hein, Sandra? Olha, eu acredito que num passado aí recente, inclusive talvez um pouco mais de 20 anos, não existia essa preocupação de planejamento urbano. A cidade tinha uma situação caótica em relação à ocupação do solo, que culminou com prisões de vereadores, prisão de prefeito, etc., né? E quando foi criado o IPU, na melhor das intenções foi de que o IPU capitaneasse um planejamento urbano para a ocupação ordenada do nosso município. O nosso município tem 1.650 km², ele é enorme, ele é um dos maiores municípios do estado, maior do que a Ilha da Madeira, mais ou menos assim, imagina um lugar que é uma região importante, né? E a área urbanizada é de alguma coisa ao redor de 300 km², né? Ou talvez até menos do que isso, o perímetro urbano. E o IPU foi criado no intuito de se cuidar, né, planejar essa ocupação de uma maneira ordenada. Mas ele não foi criado, evidentemente, para mudar os hábitos da população, ele foi criado para harmonizar a vida das pessoas. Né? E Londrina tem um crescimento vegetativo que a gente, segundo estudos que estão postos aí, nós devemos chegar a 800 mil habitantes em 2040, logo ali, 16 anos, 17 anos. É rápido. Então, nesses 16, 17 anos, nós precisamos ter um planejamento urbano para onde vamos crescer. 250 mil pessoas a mais, nós não vamos colocar no centro da cidade, não vamos colocar dentro do perímetro estático. O perímetro não pode ser estático, né? Porque houve uma divulgação alguns anos atrás, poucos anos atrás, talvez 4 ou 5 anos, de que Londrina teria 50% de vazios urbanos no seu perímetro urbano. Esta semana, o presidente do IPU, Tadeu Felizmino, declarou que são 25%. Bom, então já diminuiu conceitualmente, já não é uma diferença bruta. Né? Mas mesmo assim, carece de classificação esse vazio urbano. O que são esses vazios urbanos? Qual é o critério classificatório para isso? Por exemplo, uma área, um lote urbanizado que esteja vazio de 300 ou 400 ou 250 metros quadrados, é vazio urbano? Se a pessoa está pagando IPTU para ele ter aquele lote para construir daqui 5 ou 10 anos, não é vazio urbano, né? Não pode ser. Uma área que não foi parcelada ainda, não foi disponibilizada para uso urbano, mas que tenha rochas afloradas, é vazio urbano? Pode, se não der para ser edificado, não é vazio urbano. Ou tem um critério de vazio urbano que você não pode computar para efeitos urbanísticos, né, para efeitos de edificação. Outro exemplo, nós temos vazios urbanos importantes que estão sob júdice, nós temos vazios urbanos
que estão em inventário. Nós temos vazio urbano um aqui na nossa frente, que é um sítio que tem na Avenida Ayrton Senna, que ele é vazio urbano, mas eu estou vendo daqui que ele está cheio de alface, rúcula, almeirão e couve. Acho que a alface, rúcula, almeirão e couve mais cara do Brasil, porque numa área dessa, que é nobre, custa uma fortuna o metro quadrado. Perfeitamente. O proprietário daquele, entre aspas, vazio urbano, que não está vazio, ele está cheio de coisas, e ele mora lá, né? Ele está desenvolvendo a sua atividade produtiva naquele lugar, é a vida dele aqui. Sim. Então a gente precisa entender a cultura também. E você não pode expulsar uma família que está aí desde que a cidade nasceu praticamente, porque a cidade cresceu. Perfeito. Agora, tem gente que está especulando? Provavelmente, eu acredito que sim. Eu posso falar de mim, não estou, né? Mas tem gente que especula. Agora, como que você cuida disso? Limitando o perímetro? Não, é tendo ferramentas adequadas para fazer com que aquela pessoa disponibilize o solo para quem precisa, ou seja, que ele faça o parcelamento, que ele comercialize os lotes, que ele edifique no lugar, não limitando o perímetro. Só mais uma coisinha importante, nós já temos uma cidade que já ultrapassou os indicadores aceitáveis de adensamento populacional. Nós temos aí mais de 360 habitantes por quilômetro quadrado, considerando o município inteiro. Se for falar só do perímetro urbano, isso aí explode. Na Europa é considerado como normal, corriqueiro, 35 habitantes. Você sabe que eu até fiz uma pesquisa essa semana, por conta de um trabalho que eu estou fazendo aqui na região do Norte Pioneiro, e as cidades com maior adensamento têm em torno de 45 pessoas. Perfeitamente. 45 pessoas. Marcos, uma indústria te liga, você é presidente do Sindimetal, estou querendo ir para Londrina, o que eu faço? Tem área? O que você consegue responder? Olha, vai depender do tipo da indústria, Cláudio, porque a gente sabe, por exemplo, para se instalar uma indústria de tintas, por exemplo, nós temos áreas muito raras, alguns bairros específicos. Loteamento industrial, não temos. Os municípios vizinhos, alguns já têm. Então, assim, nós vamos ter que tentar ajudar esse empresário que quer investir em Londrina. Ele vai ter que ter muita vontade, ele vai atravessar uma burocracia grande e também vai ter dificuldade de encontrar área. Por isso nós estamos insistindo bastante para que o município se sensibilize no sentido de que criar grandes áreas e de repente fazer um zoneamento, uma área extensa, por exemplo, na saída da Zona Norte, ali sentido Assis, na região dos 5 conjuntos, para que evite justamente a especulação imobiliária, porque nós também temos na indústria limitações de custo de área. Então tem municípios que adotam a postura, como Londrina já fez, de doação de áreas. Outros já fazem venda subsidiada. Então cada município tem sua estratégia de atração de indústrias. Eu tenho planta industrial em Londrina e tenho em Cambé, por exemplo. E o município de Cambé, comparativamente, e o de Biporã hoje também está nesse caminho, proporcionalmente ele tem mais indústria que Londrina. Por quê? Porque a história e as administrações passadas tiveram essa preocupação de atração de indústrias. Então, hoje, o que a gente vê é justamente os municípios vizinhos com menos dificuldade de atrair empresas. E o que acaba sobrando para Londrina? O custo, porque muita gente que trabalha nos municípios vizinhos mora em Londrina. Ou seja, o que sobra para Londrina no final das contas? O custo de saúde, de atendimento à população, a questão habitacional. Então, Londrina precisa acordar o quanto antes para que esse faturamento das indústrias venha para cá, para que tenha renda suficiente para cobrir os custos da população que está aqui. E dentro desse conceito que tem sido falado muito de se morar próximo à indústria, você sim pode ter uma proximidade relativa, 1.000, 2.000 metros, mas não parede e meia como a gente tem visto. Isso é problema. A indústria não combina, por mais que ela seja hoje totalmente ambientalmente correta, você não implanta hoje nenhum tipo de atividade se você não tiver de acordo com as regras. Então não existe indústria poluente, hoje não se polui mais, não existe mais chaminé. O que existe hoje são equipamentos para controlar todo o impacto que a empresa tem. Então, mesmo com isso, ela pode gerar ruído, ela pode gerar
algum tipo de risco para a população que não é interessante estar próximo. Então, o município precisa urgentemente rever essa posição, né, sentar com o setor produtivo e colocar as questões técnicas na mesa, porque, por enquanto, a gente tem visto muito achismo, muita opinião. Imaginar que Londrina vai crescer sua população e depois decrescer é uma aposta de 50 anos que ninguém sabe ao certo a resposta. O que a gente precisa é preparar a cidade para esse crescimento que vai acontecer, isso é fato, e depois, se ela decrescer, como é a visão do pessoal do IPU, que ela se reinvente como algumas cidades dos Estados Unidos aconteceu. Você pega, por exemplo, a região de Detroit, nos Estados Unidos, né, que é a indústria automobilística dos Estados Unidos. Muito forte. As regiões em volta, ali, inclusive a cidade de Coirmã de Londrina, que era Toledo, tinha muita indústria de autopeças. Hoje ela se reinventou, ela presta serviços financeiros e tal, inclusive é objeto de uma aproximação do município para entender o que essas cidades fizeram lá que pode ser aplicado aqui. E existe um trabalho, inclusive eu e o Sandro somos os embaixadores aí junto com o pessoal da prefeitura, estudando esse assunto. Então, o que a gente precisa é sentar na mesa e colocar, sem paixão, sem ideologia, o que é o melhor para o município e para a população. Quer dizer, então, você estava comentando, né, sobre o tamanho da cidade, mas, por exemplo, se você pegar a região metropolitana, a tendência das cidades muito pequenas é reduzir ainda mais. Porque as pessoas, os jovens, eles vão buscando oportunidades em cidades maiores. Você acaba assumindo também essas pessoas, vêm para cá. O que vocês gostariam que acontecesse no IPU para vocês conseguirem chegar a esse meio termo? Qual que seria o meio termo dessa discussão? Ampliar ou não? O que vocês gostariam de negociar, por exemplo, com o IPU? Bom, primeiramente é o seguinte, o IPU tem sabido das nossas opiniões, porque nós temos apresentado o material técnico com embasamento técnico, os mapas, nós temos o mapa, o que ele é? Ele é uma tradução de todo um arcabouço de informações, um conjunto de informações e de conhecimento. Então, bateram palma, tal, falaram, não, bacana, tem um material aqui mesmo. Vamos ver, né? Mas não concorda. Quer dizer, o que precisa? Abrir as mentes, entendeu? Porque não adianta a gente trazer só a experiência de fora e falar, segundo a universidade tal, ou fulano de tal, ou aquelas pessoas com as quais eu sou alinhado, né? Pensam assim, nós vamos dessa forma e pronto, acabou. Não. Nós precisamos abrir a cabeça, nós precisamos entender como que funciona a nossa cidade. Nossa cidade, ela é um organismo vivo. O que são as células desse organismo? Cada cidadão dessa cidade, cada empresa dessa cidade, cada rua dessa cidade, cada elemento desses constitui esse organismo. E esse organismo ele tem um funcionamento, de certa forma, harmoniosa. Certo? Porque as pessoas, por exemplo, a pessoa mora num bairro afastado, um bairro governo, Antares. Ele quer mudar no Antares? Não, ele não quer mudar no Antares. Ele gosta de morar em casa? Ele gosta de morar em casa. Ele tem caderneta no açougue, ele tem caderneta no mercado e na farmácia. Né? Nós aqui no centro vivemos diferente. Né? Tem gente, então, a gente tem que respeitar o modo de vida das pessoas. Por isso que a cidade precisa dessa flexibilidade para você poder abarcar todos os desejos e anseios. Se eu quiser morar no centro, eu vou morar no centro, não tem problema. Agora, a verdadeira vocação do centro, para o centro da cidade, porque é por onde pode passar, aí é uma opinião minha, mas por onde pode passar essa revitalização, essa reviravolta, para as pessoas falarem assim, eu quero morar no centro, vai ser a gente trazer as empresas para funcionarem no centro, porque elas vão dar vida, as pessoas vão trabalhar num edifício que foi feito um retrofit lá no Calçadão, é uma empresa, uma multinacional, uma empresa grande porte, pequeno porte, que comprou um prédio inteiro lá, ou alugou um prédio inteiro, e a pessoa vai trabalhar lá, vai descer numa cafeteria, vai descer num restaurante, tem todos os elementos necessários para uma vida negocial e uma vida de comércio e também de prestação de serviço e tal.
para aquelas pessoas, você vai falar, por que eu não vou morar no centro? Por exemplo, eu moro no centro. Sim. Né? Eu gosto de morar no centro. Então, hoje você não consegue falar assim, vou pegar um edifício, ou um hotel que está fechado no centro de Londrina, no Calçadão. Ele tem vocação para moradia? Aquilo é a resposta, uma resposta muito pontual. Nós temos que ter uma resposta, e essa resposta depende do quê? Mentes abertas. Mentes abertas. Não adianta a gente ir só na nossa escola e buscar aquela opinião. Nós temos que ver o que está acontecendo ao nosso redor, no mundo e aqui dentro também. E aceitar a diferença dentro de casa, que o nosso irmão quer viver diferente da gente. Então a gente tem que respeitar isso. Sim. E, Marcos, tem uma outra coisa também, né? As pessoas discutem muito a questão da qualidade de vida, né? Agora, qualidade de vida também passa por ter um emprego e dinheiro no bolso, né? E isso a indústria fomenta muito, até porque paga os melhores salários. Né? Exatamente, Cláudio. Quando a gente, comparativamente, visita alguns municípios mais industrializados, a gente percebe isso em Londrina. Quer dizer, a renda traz para o cidadão, é um jargão, a dignidade, mas o que é a dignidade? Ele ter saúde, lazer, moradia, enfim, e a indústria possibilita isso. A gente percebe, nós como uma indústria há mais de 40 anos, e você vê, né, as pessoas se formando, às vezes os filhos continuam na profissão, hoje tem capacidade, né, de formação na cidade, você tem o Senai, você tem as universidades, você tem o TFPR, você tem a UEL, enfim, a gente sabe que o emprego faz toda a diferença, né? Sem falar de outros municípios, mas a gente sabe que onde tem mais indústria, tem mais qualidade de vida, tem mais renda, e o poder público também arrecada mais, né? Ele consegue atender melhor essa população com serviços, porque ele tem arrecadação. Em Londrina, se você pegar hoje a arrecadação per capita, por exemplo, de ICMS, é muito baixo. A gente sabe que a gente paga um dos maiores IPTUs do país, porque justamente é a fonte de receita para o município, com ISS e outros. Na medida que pouca gente sabe, mas o ICMS é um pouco que mais pesa na atividade industrial, o ICMS. E ele vem já direto, o repasse para o município. Uma boa parte do ICMS recolhido pelas empresas já volta para o caixa do município e depois tem o fundo de participação. Quer dizer, os prefeitos sabem disso. E o que precisa? Atrair empresa. E aí entra mão de obra qualificada, que Londrina tem condições de fazer, né? Que Londrina tem aí a sua característica de formação de gente, reter esses talentos em Londrina, que é um pecado. A gente tem tanta universidade e muita gente vai embora, porque não tem emprego de qualidade. Hoje você tem a concorrência externa, por exemplo, hoje tem trabalhos remotos, tem gente trabalhando em casa. Então, essa dinâmica econômica e a atividade industrial, ela tem perdido participação não só em Londrina, no Brasil e no mundo. É um desafio nosso continuar. Você vê países fazendo um movimento contrário, tentando levar de volta a indústria para si. Tem uma oportunidade de ouro com o advento da pandemia. Tem muitas empresas querendo tirar suas operações da Ásia e trazendo de volta para a América. Então isso é uma oportunidade muito grande. O Brasil ainda tem energia suficiente. Isso hoje, com a crise que está na Europa por conta da guerra, é uma vantagem competitiva. O câmbio tem ajudado as indústrias. Então, assim, nós temos oportunidades para a indústria se desenvolver, e a nossa região, como ligada ao agroindústria, e todas as indústrias que atendem, né, serviços e o agro para fora. Tem muita indústria em Londrina que só trabalha para fora, porque nós temos uma qualidade de vida. Então isso não pode ser perdido, é uma oportunidade que está lá no Masterplan. Nós estamos com um grupo acompanhando a implantação do Masterplan. O Sindimetal, junto com outras entidades, está lá cobrando para que o Masterplan saia do papel e vire uma realidade, que é o que a gente quer para a cidade, que foi pensado, foi discutido. E isso a Prefeitura e os órgãos ligados à Prefeitura, o IPU e outros, têm que estar muito antenado ao que o Sandro falou, né? Quer dizer, o que a população quer, o que é bom para o município. Nós não podemos deixar uma decisão dessa na mão de meia dúzia. Essa é uma decisão que envolve mais gente, né? E isso, eles têm que estar sensíveis e abertos, abrir a cabeça para discutir tecnicamente.
E aí a gente achar um meio termo para que a cidade saia ganhando. Marcos, muito obrigado pela entrevista. Sandro, foi um prazer estar aqui com vocês. É muito importante sempre a gente trocar ideias, porque a cidade não para, né? E se a gente erra a mão, muito forte é um problema. E o ideal é sempre que, como a cidade está sempre em movimento, você vai sempre adequando a realidade da época, né? Hoje nós estamos numa cidade que era para ser minúscula e ficou desse tamanho. E as demandas, elas não são as mesmas do que eram há 30, 40, 50 anos atrás. Então é preciso realmente conversar muito sobre isso. Espero que as partes se entendam, porque eu pretendo continuar vivendo aqui pelo menos mais uns 80 anos, se tudo correr bem, né? E quanto melhor a cidade, é melhor para todo mundo. É isso aí. Beleza, até a próxima. Valeu.